Olá pessoal e bem-vindos ao nosso segundo episódio. E eu estou assim muito feliz porque tive muito feedback vosso, muito feedback positivo, muitos comentários e obrigado àqueles que, portanto, deram-me o feedback e eu, graças a Deus, consegui pôr tudo em ordem conforme eu queria e eu estava super nervosa no primeiro episódio, eu sei que vocês todos deram conta, e então pronto, é basicamente isso para nós. Hoje temos um tema assim muito importante que eu vou falar um bocadinho com vocês sobre os 3 tipos de diabetes que existem e sobre como tentar regular e algumas dicas, tá? É assim, então o primeiro tipo de diabetes, que é o diabetes mais comum, aquele que mais se fala, é diabetes tipo 1. E o tipo 1 que por acaso eu que a minha mãe tem, o que o meu avô materno, o pai da minha mãe, teve, e é o que eu chamo de herança familiar na família, né? É o que eu costumo gozar e brincar para ver se tira um pouco aquela tensão, que é o diabetes que o diabético não produz insulina. O seu pâncreas, o pâncreas que é um órgão no nosso corpo, não produz nenhum tipo de insulina. E então essa pessoa é chamada de insulinodependente, que portanto quer dizer que essa pessoa depende somente da insulina para poder fazer ou para poder produzir insulina no corpo. Então, a minha mãe é diabética tipo 1 e muito antes de eu nascer, há 30 e tal anos, se eu não me engano. Um dia desses vamos ter ela aqui para vocês, para ela poder desenvolver melhor isso, porque de certeza que vocês vão adorar, que ela tem muitas dicas para dar. E então, ela é diabética tipo 1 e a minha mãe, desde que eu nasci, que eu sei que sempre foi insulina, 3 vezes ao dia, fazer a sua picar para ver a glicemia também, para ir umas 5 vezes ao dia, que é e portanto o diabético tipo 1 é aquilo que se diz, né? Não tem cura. Não tem cura por enquanto, né? Que sei que tem muitas universidades a estudarem essas causas, muitos laboratórios, fala-se numa sujeita cura, mas existe sim senhora maneiras de poder viver com diabetes tipo 1. Que a minha mãe perfeitamente vive bem, é saudável até hoje e para muitos anos mais. Então, depois tem outro tipo de diabetes, que é diabetes tipo 2, desculpem. Diabetes tipo 2, que é o tipo de diabetes que eu tenho. Portanto, o diabetes tipo 2, a pessoa, o pâncreas produz não tanta insulina como quanto o corpo precisa. O tipo 2 é controlado com comprimidos, que é a metformina, que eu falei a semana passada. É controlado com exercício físico e alimentação regrada. De uma maneira geral, as 3 são controladas também com alimentação regrada e bastante exercício físico. E a tipo 2 é chato viver, né, com diabetes tipo 2, porque um dia estás bem, outro dia não estás, um dia a glicemia tá como tu queres ou como os médicos precisam que esteja e outro dia não. Então é algo um pouco difícil de se lidar, mas que depois de passar os primeiros meses, acho que é algo que consegue se adaptar muito bem. Eu, pelo menos neste momento, que já lá se vão 3 anos, ou melhor, já lá se vai 1 ano a viver com diabetes tipo 2 e 2 anos como diabetes gestacional. Eu daqui a bocado já explico um pouco melhor. É um pouco chato, mas pronto, mas passa, tu habituas, vira a tua rotina. Torna-se uma rotina, acordar, picar para ver a quanto está, se é necessário tomar
insulina se estiver muito elevado, porque, por exemplo, os meus médicos a mim têm com insulina e ao mesmo tempo a metformina, têm com essas duas medicações. E é chato, mas é algo que eu consigo viver perfeitamente, como se fosse hipertensa e tivesse que tomar medicamentos de hipertensão. Não é algo impossível que uma jovem de 20 ou mesmo até de 15 anos não consiga gerir a situação com boa alimentação e exercício físico. O terceiro tipo de diabetes é diabetes gestacional. Portanto, vocês rapazes estão livres deste tipo de diabetes. É um tipo de diabetes que só ocorre durante a gestação. Portanto, só as mulheres grávidas é que têm diabetes gestacional. Eu tive diabetes gestacional quando eu estava grávida. Das 2 vezes que eu tive grávida, eu tive diabetes gestacional. E foi a primeira vez que eu, tornei-me diabética. E foi realmente, no princípio, foi difícil a minha adaptação. Porque estou grávida. Tem coisas que eu quero comer, tem coisas que eu não quero comer, tem coisas que eu quero fazer e se calhar não podia fazer naquele momento. A medicação, os meus médicos tinham-me só com insulina mesmo. E vocês nem têm noção, eu chorei durante dias. Para tentar simplificar, para ver se vocês conseguem entender. Chorei durante os primeiros dias, quando o médico disse que eu tinha diabetes. Eu já sabia que... Eu tinha na família, que eu já sabia que a minha mãe era diabética e tudo mais, mas nunca pensei que fosse ocorrer assim tão cedo na minha vida, com 21 anos, a ser diabética. E foi um susto muito grande para mim, para os meus pais, que tiveram uma imensa preocupação. Para ver se eu conseguia lidar bem com a situação no princípio e tudo mais. Mas não foi impossível, não foi impossível. Estou aqui, hoje aqui a falar com vocês, a compartilhar com vocês. Mas pronto, é praticamente isso, Existem 3 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional, aquela que os homens não podem ter. Então, o segredo mesmo das diabetes é alimentação regrada e exercício físico. Com essas 2 armas, tu consegues viver muito bem sendo diabética. Muito, muito bem. As pessoas até ninguém nunca vai notar que tu és diabético, porque a não ser que estejas presente na hora da tua medicação e questione, mas o que é isso? Insulina? Metformina, o que é isso? As pessoas perguntam, e principalmente sobre a insulina. Um dia desses vamos falar um bocadinho melhor também sobre a insulina e sobre as tais ditas picas que as pessoas dizem que têm medo e não sei o quê, e como é que eu faço, e as agulhas, e se dói, que normalmente é a pergunta número 1 que eu tenho quando tem assim alguém por perto e eu estou a fazer a minha insulina. Mas Nara, isso não dói? Ai meu Deus, tenho medo de agulhas. Mas pronto, isso é um assunto para um outro dia. Quanto à alimentação, é importante ter em mente que as pessoas saibam que diabetes não é em si os doces, os bombons, o bolo de chocolate, etc. Claro que isso também, não estou a dizer que é para irem já fazer um bolo de chocolate e comerem, não é nada disso, mas o grande inimigo são os carboidratos, aquilo que nós temos tendência em comer em grande quantidade: o arroz, a massa, o feijão, os farináceos ou os carboidratos. Quando entram para o sangue, transformam-se em açúcar, e isso chega a dar números mais elevados do que o próprio açúcar em si quando entra para o organismo. Então, aprender a reduzir os carboidratos vocês não têm noção como é que os níveis de açúcar podem ser tão bons, mas ótimos resultados, quando reduzes
a quantidade de farináceos que tu comes. Por exemplo, eu adoro pratos, por exemplo, feijoada. Adoro feijoada. E feijoada para mim, eu não posso acompanhar feijoada com outra coisa que não seja arroz. E antes de ser diabética, nós tínhamos a minha mãe gostava muito de fazer a feijoada à segunda-feira. E então, antes de ser diabética, né, não vou negar, exagerava no arroz, era um absurdo, não tinha necessidade de exagerar daquela maneira. E agora voltou, essa maneira que eu tinha, essa má alimentação que eu tinha no passado, pura e simplesmente agora refletiu em eu ser diabética hoje. Porque se eu tivesse me cuidado melhor, com boa alimentação e exercício físico, as coisas não correriam dessa maneira. O meu irmão mais novo, o Milton, ele é alguém que eu admiro muito, porque o Milton é extremamente regrado com a alimentação dele e é extremamente regrado com exercício físico, que eu até tenho inveja dele por causa disso. Inveja boa. E ele é extremamente regrado mesmo. E eu acho que se tivéssemos, no passado, se tivesse que pôr eu e o Milton um ao lado do outro e as pessoas tivessem que estudar a maneira que eu como e a maneira que o Milton come, obviamente que seria eu futuramente projetada a ter diabetes. E está aqui o resultado. O meu irmão não tem e eu é que tenho. E então, diabetes é uma coisa incrível. É uma coisa incrível, é uma viagem com várias paragens. E eu estou disposta a ir nesta trajetória e trazer-vos comigo e poder compartilhar com vocês muitas coisas que ocorrem ao longo desse caminho. E eu acho que não existe motivo nenhum para tu, que sejas diabética ou diabético, viveres num mundo escuro por causa das tuas diabetes. Não tem para quê. A minha mãe está aí, ela vive muito bem, depois de 30 e tal anos. É alguém que até quando eu comento com as pessoas e digo, olha, a minha mãe é diabética, as pessoas não acreditam, dizem, não pode, a tua mãe não pode, ela não parece. A diabetes não tem aparência, a diabetes não está só na pessoa gorda, na pessoa muito magra, não tá. Diabetes pode estar em qualquer um de nós, só que a pessoa pode não dar conta, né? É aquele tipo de doença que não tem cara, né? Não tem cara. Então, não é impossível viver uma vida feliz com diabetes. E não te acanhes, não fiques com receio. Eu acho que o mais importante é mesmo as pessoas ao teu redor saberem que tu és diabético ou diabética, porque diabetes às vezes pega-nos partidas, que um dia desses também vamos falar melhor sobre hipoglicemias, que é quando o açúcar está muito baixo e várias coisas que acontecem, né? E então é basicamente isso. Acabou o nosso segundo vídeo e eu quero agradecer mais uma vez a vocês todos que têm me dado um super feedback, que eu estou a adorar e estou muito feliz. E quero também dizer àqueles de vocês que têm Instagram para seguirem a página jovens_contra_diabetes. Eu posto o que é que vai acontecer, temas que vamos desenvolver lá na página, e que aqui no YouTube abaixo ponham um like, um gosto, e que sigam também a página aqui no YouTube, que isso também é muito importante, né? E pronto, por hoje é tudo. Muito obrigada. Beijinhos nos vossos corações e fiquem com bastante saúde. Obrigada.